Deus sempre esteve no controle da história. O livro de Esther apresenta o fato de que, a despeito de experimentarmos períodos de ameaça e de sofrimento, Ele proveu o livramento na história. A dor e o sofrimento, por mais difícil de explicar que seja, não anulam a ação da providência divina. Mesmo oculto, Deus sempre está no controle da história. Eu sou Jonathan Cadiz e eu quero hoje estudar com você a sexta lição do terceiro trimestre de 2024. Bom, gente, vamos para mais uma lição. Essa lição é a sexta lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2024, da CPAD, da classe dos adultos, a revista que tem por título O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Essa lição de hoje, que é a sexta lição, que tem por título o livro de Esther, ela será ministrada na maioria das nossas igrejas no dia 11 de agosto de 2024, data esta em que comemoraremos o Dia dos Pais. Então, para você, papai, para mim, papai, um ótimo Dia dos Pais antecipado, que possamos ser exemplo para os nossos filhos e que possamos sempre manter o nosso legado para criarmos uma família cada vez mais alicerçada na palavra de Deus. Bom, já estudamos o livro de Ruth e vimos uma mulher disposta a servir, uma sogra que inicia o livro na amargura, mas termina feliz e regenerada. E vimos como Deus age providencialmente para cumprir os seus propósitos. Hoje vamos entrar na segunda fase desse trimestre, falando e estudando sobre a história de outra importante mulher. Mulher esta por nome de Esther. Para você que está mais uma vez aqui no canal Colégio do Discípulo, muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, deixe o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém, deixe aqui o seu nome, a sua cidade nos comentários, tá bom? E para você que está entrando a primeira vez aqui no canal Colégio do Discípulo, que privilégio ter você conosco, seja muito bem-vindo. O canal Colégio do Discípulo é o canal onde todos nós somos alunos da soberana palavra de Deus, e esse canal também pode ser seu, basta você se inscrever, deixa o seu joinha, tá bom? Ativa o sininho das notificações e quando você fizer isso, o YouTube vai nos ajudar a ter mais visualizações. Não deixe também de comentar, deixa o seu nome, deixa a sua cidade, compartilha esse vídeo com alguém, coloca no grupo da sua igreja, compartilha com alguns amigos, tá bom? Depois desse vídeo tem o questionário da sexta lição, também tem a nossa conversa sobre EBD. Vai na nossa descrição porque tem link para você baixar o livro de apoio, a revista do terceiro trimestre, tem dinâmica, subsídio, tem as nossas redes sociais, tem o nosso grupo no WhatsApp manual da EBD. Junto vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Então, a partir dessa lição, estudaremos o livro de Esther. Veremos como o livro está organizado, a categoria a que pertence, características literárias, autoria e data. Procuraremos também situar o contexto histórico em que o livro foi produzido. Veremos que o exílio de Israel é uma informação essencial para remontar o contexto histórico do livro de Esther. Finalmente, perceberemos que a providência divina apresentada no livro é um assunto que formula o propósito de Esther. Trata-se de uma providência divina não mencionada, porém constatada ao longo do livro sagrado. E essa lição tem por objetivo apresentar a organização do livro de Esther, explorar o contexto histórico do livro de Esther e expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. Para isso, temos como texto áureo o livro de Esther, obviamente, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. A verdade prática diz que a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. O nosso texto áureo, capítulo 4, versículo 14 de Esther, ele é visto como uma referência indireta a Deus. Esse socorro citado aqui, claro, obviamente que está se referindo a Deus. Mas por que no livro de Esther o nome de Deus não é mencionado? Este tem sido um grande argumento para os críticos contestarem a inspiração do livro e até mesmo criticarem o livro de Esther no cânon sagrado. Porém, alguns estudiosos, pelo decorrer dos séculos, sugerem possíveis explicações para o não uso
do termo direto do nome Deus. Lembrando que não só Esté, mas Cantares de Salomão também não cita o nome de Deus e são os únicos 2 livros da Bíblia Sagrada que não mencionam o nome de Deus diretamente. Um dos argumentos das explicações que encontramos é que o livro poderia ter sido escrito por um não-judeu. Mas quando nós lemos o livro de Esté, vemos que o cuidado e a preocupação do próprio autor com os judeus, com os costumes judaicos, como por exemplo a festa de Purim e etc. Então, embora seja anônimo, como nós vamos ver mais para frente, tudo nos leva a crer que sim, foi um judeu que escreveu o livro de Esté. Um outro argumento é que pelo fato da Pérsia ser um grande império politeísta, então eles criam em muitos deuses diferentes, né? E a adoração a esses deuses era adotado. Então o autor ele não cita Deus para que Yahvé não fosse interpretado como um dos deuses desses povos, ou também para proteger os judeus, pois fazer referências explícitas aos deuses de Israel poderia, né, parecer como subversivo ou até mesmo parecer rebelde aos olhos das autoridades persas. Ou também o ator poderia ter usado de estratégia para aumentar o apelo à aceitação desta história entre o público não judeu, visto que os judeus eram uma minoria vulnerável. O fato é que Deus não é mencionado, mas ele é visto a todo instante em suas ações no livro de Esté. Um Deus que age no oculto. Deus não precisa ser visto para ser sentido. Deus não precisa ser mencionado para que suas ações sejam vistas. Ele não precisa ser mencionado para agir e ter o controle de todas as coisas. Então, embora não tenhamos a resposta concreta por que o nome de Deus não é visto no livro de Esté, o fato mais importante é que suas ações são vistas no livro de Esté, conforme nós vamos ver ao decorrer dessa lição. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Esté, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. O livro de Ester, capítulo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho, e azul, e branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento. Porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então, lembrando que essa lição nós não vamos estudar os capítulos do livro de Esté. Então, você que é professor, se segure, porque nós ainda vamos ter mais 7 lições aí pela frente, então tem muita história para contar, e ao decorrer dessas lições nós vamos estudar os capítulos de Esté. Então se segure um pouco, não saia contando toda a história do livro, não saia falando dos capítulos, tá? Se atenha a falar do livro de Esté, organização, autoria, a mensagem do livro, o propósito do livro. Então todo o objetivo dessa lição está em apresentar o livro de Esté como um todo, e não as histórias, os capítulos, tá ok? A nossa introdução diz que concluímos o estudo de Ruth. Nessa lição, iniciaremos o estudo do livro de Esté. Ruth é cheia de referências expressas ao nome de Deus. Esté, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esté não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Então, primeiro tópico, nós vamos estudar a organização do livro, com o subtópico 1 mostrando a categorização de Esté, subtópico 2 nos mostrando as características literárias, e o subtópico 3, a autoria e a data. Então, a categorização de Esté, da mesma forma que Ruth, Esté pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica, e nesta seção, também ao lado de Ruth, integra o Megliote,
os 5 livros curtos, lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esté também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esté compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita. 2 Timóteo 3,16 e o 17, onde Paulo fala que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Então Esté faz parte desse conjunto da inspiração do Espírito Santo. Então o título do livro deriva de sua personagem central, uma garota judia desconhecida que se tornou uma rainha da Pérsia. O nome hebraico de Esté, Hadassa, que a gente vê no capítulo 2, versículo 7, significa murta, mas foi alterado para o nome pagão Esté, derivado da palavra persa que significa estrela. O nome Esté era uma modalidade do nome da deusa babilônica Ristar, ou Astarote. O livro de Esté é um dos 5 livros chamado pelos judeus de Meglihot, ou os rolos, né? Os outros 4 livros são Cantares, Ruth, Lamentações e Eclesiastes, e eles eram lidos nas diversas festas de Israel. Esté era o livro lido na festa de Purim, a qual celebra o livramento e a preservação dos judeus durante o período persa. Quando apresentamos o livro de Ruth, eu mostrei para você as divisões da Bíblia hebraica e as da Bíblia cristã. E mostrei para você aonde Ruth está situado na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã. Vamos fazer então uma retrospectiva. Vamos ver novamente essa separação da Bíblia hebraica e da Bíblia cristã. Essa separação da Bíblia hebraica. E para você entender a diferença da Bíblia hebraica para a Bíblia cristã. Tá bom? Bom, você está vendo aí o Antigo Testamento, obviamente, porque os judeus não têm o Novo Testamento, claro. Eles não creem, né, no Cristo e por isso não tem Novo Testamento. Então a Bíblia, né, hebraica, Tanakh, ela tem 24 livros. A Bíblia cristã tem 39. Mas eu vou te mostrar aí bem detalhadamente para você entender que esses 24 capítulos da Bíblia hebraica, eles equivalem aos nossos 39, né? Como assim? Que matemática é essa que 24 é igual a 39? Vamos ver. A Tanakh, ela tem 3 divisões. A primeira é a lei, né? A Torá, que vem com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda divisão são os profetas, né? Que é a Neviim, que é dividida entre profetas anteriores, que é Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. A terceira divisão são os escritos, ou Ketuvim, que são separados em 3 seções. São os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios e Jó, os 5 rolos, né, que é o Megliote, que é o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté, Eclesiastes. Esses 5, eles são livros que eram lidos nas festas anuais. Esté era lida na festa de Purim, Cantares na Páscoa, Eclesiastes na festa do Tabernáculo, Lamentações na Tisha B'Av, que era a festa do cativeiro, né, que relembrava o cativeiro e a destruição do templo. E o livro de Ruth, ele era lido, né, ou cantado, melhor dizendo, na festa do Pentecostes, como tem todo esse cenário de colheita, né, de Pentecostes. E tem a terceira divisão, que são os livros históricos. Daniel, Esdras, que é junto com Neemias, e Crônicas. Aí você entende por que eles são 24, mas equivalem aos nossos 39. Porque se você reparar, Reis e Samuel, né, nós na nossa Bíblia temos o primeiro e o segundo Reis, eles têm só Reis. E os 2 livros de Samuel também é um só. Os 12 profetas que nós temos como profeta menores, eles são todos juntos, é um livro só. Esdras e Neemias também são um livro só. E Crônicas também é apenas um livro. Então, isso equivale aos nossos 39 do Antigo Testamento da Bíblia cristã, que nós vamos ver agora a Bíblia, as divisões da Bíblia cristã, tá? Então, do Antigo Testamento, tá? Porque, como eu disse, judeu só tem Antigo Testamento. Então, essa comparação que a gente está fazendo é no Antigo Testamento. Então, nós
Na primeira divisão nós seguimos o mesmo padrão da Taná, né, que são os livros da lei, composto por 5 livros que nós chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Em seguida vem História, né, ou livros históricos, que são 12 livros. Josué, Juízes, Ruth, Ruth está aqui, classificado como um livro histórico, claro, porque é um livro narrativo, é um gênero narrativo. 1º Samuel, 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, que o nosso está separado de Neemias, e Ester. A terceira divisão são a poesia, ou os livros poéticos, com 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. E a quarta divisão são os profetas, né? Ou livros proféticos, que são 17, e que são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Tá? Os maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os menores são os 12 que a Taná tem junto, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, gente, enquanto Ruth era lido na festa de Pentecoste, Ester era lido na festa de Purim, tá bom? Ruth, todo o contexto que fala, que aponta para uma colheita, para a provisão divina, através da colheita no campo. Então ele era lido no dia da festa da colheita, né, no Pentecoste. Já Ester, ele era lido na festa de Purim, bem obviamente, porque a instituição da festa de Purim está no livro de Ester, e é uma festa que nasceu no contexto de Ester, celebrando justamente o livramento que Deus deu ao povo durante o período persa. Por isso, então, ele era lido nessa festa, a festa de Purim, que a gente vai conhecer um pouco mais para frente. Vamos ver, então, as características literárias do livro de Ester. O livro de Ester tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei Assuero, logo no primeiro capítulo, no versículo 1, e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus, no capítulo 9, do versículo 20 ao 32, uma celebração ao livramento que Deus deu ao povo judeu. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. Então é um texto narrativo, né? No livro de Ruth nós vemos muitos diálogos entre os personagens, né? Embora também seja um texto narrativo, o livro de Ester mostra mais o narrador do que os personagens. O livro de Ester, ele está fortemente ligado a acontecimentos históricos específicos, embora também seja uma obra de literatura, uma narrativa com todas as características literárias necessárias para torná-la uma grande história. É um livro cujos propósitos nem sempre estão explícitos, mas derivam da história como de um todo. E Ester mostra uma crescente influência do aramaico em sua gramática e vocabulário, bem como a presença de muitas palavras persas. Então ele tem uma literatura muito rica e muito poética também. A sua autoria e a data. O autor de Ester é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande, em 330 a.C. Então, assim como Ruth, Ester também não tem um autor mencionado ou revelado no próprio livro. Fontes históricas até dizem que o livro de Ruth foi escrito por Samuel. Mas no livro de Ester, assim como a maioria dos livros do Antigo Testamento, o autor do livro ele é desconhecido. O Talmud judaico sugere que os membros da grande sinagoga escreveram o livro. No entanto, é difícil imaginar este grupo de estudiosos religiosos de prestígio escrevendo um livro que cita o rei persa 190 vezes e nunca menciona Deus.
Vários escritores primitivos, tanto judeus como cristãos, sugerem que o autor é o próprio Mardoqueu. Vamos ver então como o livro de Esther está montado. Vamos ver sua estrutura. Então, olha o esboço. Esse esboço ele está na Bíblia de Estudo King James 611. O livro está separado em 4 partes. A primeira parte é todo o capítulo 1 e parte do capítulo 2 mostra uma rainha substituída. A primeira parte fala de Vaste, quando Vaste irrita o rei. Capítulo 1, versículo 1 ao 12. Segunda parte, o decreto do rei, do versículo 13 ao 22. A terceira parte é a busca de uma nova rainha. E aí já entra no capítulo 2, versículo 1 ao 14. E a quarta parte, Esther se torna rainha. Capítulo 2, versículo 15 ao versículo 20. A segunda parte do livro mostra uma ameaça perigosa. Aí tem 2 partes. A parte A mostra Mardoqueu salvando o rei, capítulo 2, do 21 ao 23. A segunda parte, o plano de Amã para matar os judeus. Aí entra no capítulo 3. A terceira seção do livro mostra a corajosa decisão de Esther, capítulo 4 até o capítulo 5. Mardoqueu apela para Esther no capítulo 4, do 1 ao 17, e Esther se aproxima do rei, no capítulo 5, do 1 ao 14. E aí entra na última seção do livro, na quarta parte, na quarta seção, que é a grande virada, do capítulo 6 ao 10. Mardoqueu é honrado pelo rei no capítulo 6, Amã é executado no capítulo 7, Esther intervém em favor dos judeus no capítulo 8, aí no capítulo 9 mostra a vitória dos judeus, e a última parte do livro, capítulo 10, do 1 ao 3, mostra que Mardoqueu é lembrado. Então, assim, nós vemos toda a estrutura do livro de Esther. Então, o livro de Esther é uma obra anônima, provavelmente é bem certo que foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, que é o antigo Irã. Sua familiaridade com a cultura persa é frequentemente revelada, indicando que o livro não provém do período helênico. O autor sabia da existência dos 7 conselheiros reais, do sistema postal bem organizado, no capítulo 1, versículo 22, no capítulo 3, versículo 33, no capítulo 8 e também no capítulo 9. Ele também sabia da prática de respeitar altos funcionários, no capítulo 3, versículo 2, do registro escrito daqueles que faziam bem ao rei e da recompensa dada a estes, no capítulo 2, 23, e lá no capítulo 6, versículo 8 também, do anel real de sinete, dos decretos reais persas irrevogáveis, da observância de datas especiais, do cavalo real da sua coroa, da prática de alimentar-se sobre leito e do fato de que os reis persas faziam tudo em grande escala, banquetes com duração de 6 meses, exibindo tal riqueza e etc. As fontes do autor certamente incluíam escritos de Mardoqueu. No capítulo 9, versículo 20, o autor cita que Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Então isso mostra que as fontes das informações do autor eram os escritos de Mardoqueu. Então por esse motivo muitos acreditam que Mardoqueu tenha sido o autor do livro de Esther. E sobre a data, embora os acontecimentos do livro de Esther, de 483 a 473 a.C., tenham transcorrido durante o reinado de Xerxes, que foi de 486 a 465 a.C., a obra provavelmente foi escrita depois do governo de Xerxes. O texto indica que a festa de Purim estabelecida durante o seu reinado já era comemorada há algum tempo. Olha o versículo, capítulo 9, versículo 28. E que estes dias seriam lembrados e guardados, geração após geração, família, providência e cidade, e que este dia de Purim se celebraria entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os da sua semente. E se você lê até o versículo 32, você percebe que o autor está falando da festa de Purim como algo que já era comemorado durante há muitos anos. Então isso nos faz entender que esse livro foi escrito posteriormente ao governo de Xerxes. Então, o escritor parece falar sobre Xerxes no capítulo 1, versículo 1, e sua administração no capítulo 10, 2 e 3, no pretérito. Por exemplo, capítulo 10, versículo 2, ele cita a declaração da grandeza de Mardoqueu, que o rei engrandeceu, e que esses fatos já estavam escritos nos livros das crônicas dos persas. Ou seja, ele cita Assuero, o Xerxes, no pretérito. Ou seja, os fatos já tinham ocorrido. O livro não foi escrito, provavelmente, depois de 400 a.C., o que pode ser percebido por causa de suas características históricas e linguísticas e também pela ausência de qualquer influência grega, que aconteceu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Então, todo esse panorama, todo o livro de Esther foi escrito, muito provavelmente, depois do governo de Xerxes e antes
né, da ascensão do Império Grego sobre a Pérsia. Então o livro de Esther ele tem 10 capítulos e está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã. O tópico 2 vai nos apresentar o contexto histórico. Subtópico 1, o povo hebreu no exílio. Subtópico 2, o fim do exílio. E subtópico 3, o pós-exílio. O povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte sob os assírios, em 2 Reis 17:6. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, que era o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, em 605, em 597 e 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Essas profecias estão em Jeremias 25, 11, 29, 10 ao 14. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação, conforme o profeta Ezequiel fala no capítulo 36, versículo 16 ao 25, que por causa da idolatria eles seriam levados cativos. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. E na Epístola aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, Paulo ele faz uma abordagem sobre a idolatria dos gentios, né? Dizendo que eles trocaram a verdade por mentira. Dizendo-se sábios, eles tornaram-se loucos. E eles adoraram mais a criatura do que ao Criador. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então, por causa disso, Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Então, Deus ele abomina a idolatria. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a ele. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, onde João faz um apelo para não amarmos o mundo e nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, assim como as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então tudo que ocupa o lugar de Deus no coração do homem é uma idolatria. Tem gente cometendo idolatria com o celular, com o time do futebol, com a série da Netflix. Tudo que ocupa o lugar de Deus na minha vida é um tipo de idolatria. E a idolatria foi o motivo pelo qual Deus entregou o povo ao exílio. Então, no segundo livro de Reis, capítulo 17, também no capítulo 18, nós vemos a queda do Reino do Norte, que era Israel, né, que tinha por capital Samaria. Ela cai para o Império Assírio ainda, né, sobre o domínio primeiro de Sargão II e depois de Senaqueribe. Né, e nós vemos isso também, Isaías cita isso no capítulo 20, versículo 1. E depois, um pouco mais de 100 anos depois do exílio do Reino do Norte, o Reino do Sul também vai ser levado, né, cativo para o Império Babilônico, que já tinha subjugado a Assíria. E isso tudo vai acontecer em 3 períodos, né, em 3 levas. Uma em 605, a outra em 597 e a outra em 586 a.C. A primeira deportação em 605 a.C., em razão das violações de Joaquim à aliança, houve a segunda deportação para a Babilônia em 597 a.C., em 2 Reis, capítulo 24, versículo 10, e por fim, houve também a deportação no período de Zedequias, que está entre o capítulo 24 de 2 Reis e o capítulo 25, versículo 7. Né? Zedequias rebelou-se contra a Babilônia e rejeitou as advertências do profeta Jeremias. Como resultado, a Babilônia realizou seu último cerco contra Jerusalém. Zedequias foi capturado, deportado, preso e cegado após tentar escapar do rei Nabucodonosor, que era o rei do Império Babilônico, o rei que agora estava sobre o novo Império Mundial, que subjugou o antigo Império Mundial, né, que foi a Síria, que já tinha levado o Reino do Norte. E Jeremias já tinha profetizado, no capítulo 25, versículo 11, por exemplo, que esse período de exílio duraria 70 anos. Então tudo isso foi um castigo de Deus por causa da idolatria do povo. Então Deus estava tratando do seu povo para que eles abandonassem a idolatria. E repare que depois do exílio, realmente, eles abandonaram. Idolatria, você não vê mais Israel cometendo idolatria depois do cativeiro, depois da queda, do exílio. Então aí passa-se esse período e a gente vê depois o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno juiz de toda a terra exercia o seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Jeremias 25, 12. Jeremias diz: acontecerá, porém,
que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Antes já havia julgado a Assíria, como profetizado por Naum. Deus não tem culpado por inocente. Naum capítulo 1, versículo 2 e 3. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano de seu reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Esdras 1, do 1 ao 3. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. Daniel 9, do 1 ao 19. O ensino babilônico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, Paulo ordena ao jovem Timóteo que ore por todos os governantes, sejam eles cristãos ou não, porque a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Então, nós vemos um Deus que age tanto em o seu povo judeu, mas que também age, né, em um povo que não tem um governante que é cristão. Pode ser no Oriente Médio, pode ser nos países ditatoriais da Ásia, pode ser em qualquer lugar. Deus, ele age porque ele não perde o controle da história. Nós vemos que ele agiu derrubando a Síria, ele agiu derrubando a Babilônia e ele ainda usou um rei da Pérsia chamado Ciro para decretar que o povo voltasse do exílio. Agora passou-se 70 anos. O que aconteceu com o povo judeu foi que eles se acomodaram. Eles nem se lembraram da profecia de que o exílio duraria 70 anos. Foi Daniel que lembrou disso. Então, Deus ele está tratando os israelitas, ao mesmo tempo que usa os assírios para levar os israelitas do Reino do Norte primeiro, e depois ele usa a Babilônia para derrotar a Síria e levar Judá também em cativeiro para tratar de Judá. Agora Deus vai julgar a Babilônia. A Babilônia vai ser derrotada pelos Medo-Persa, em 539, Nabucodonosor já tinha morrido. Nós vemos no livro de Daniel, depois sobre o reinado de Belsazar, quando ele profana os vasos do templo, e aí a gente vê aquela escrita na parede, Mené, Mené, Tekel, Pérez, e aí é Deus contando, pesando e dividindo, e Deus usa Daniel para interpretar e dizer que iria entregar os babilônicos aos Medo-Persas. Isso acontece na mesma noite. Então, os Medo-Persas tomam o reino da Babilônia sobre o reinado de Ciro, sem qualquer batalha, né, e Belsazar foi executado. Depois a gente vê a história de Dário também reinando, e assim a gente vê a ação divina, não só subjugando o povo de Israel, mas também decretando o retorno do povo para Israel. E Esdras diz que foi o Senhor que moveu o espírito de Ciro para que ele decretasse o retorno do povo judeu. Então perceba como faz jus ao título dessa revista: o Deus que governa o mundo. Deus não perde o controle, ele guia toda a história. Nós vemos aqui nada mais nada menos 3 impérios poderosos, né, em que por meio destes Deus age, e Deus age também entre eles, tirando quem ele quer, colocando quem ele quer e agindo para a preservação do seu povo. O período pós-exílio, Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiram, pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo liderados por Zorobabel, Esdras 1:5, 2:64 também e 65. No segundo ano do reinado de Ciro, em 538 a.C. Esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther, que foi 483 a 473 a.C.
Então Ciro decretou, né, o retorno do povo judeu, né? E aí nós temos esse retorno em 3 fases, né, em 3 levas. A primeira, você está vendo aí, em 538 a 515, o líder judeu foi Zorobabel, sob o comando de Ciro, que foi quem decretou, autorizando o retorno, e isso está em Esdras, do 1 ao 6. Aí há esse espaço intermediário, do ano 482 ao 473, e é nesse período onde está a história de Esté, tá? Onde o rei é Xerxes, e a referência bíblica está no livro de Esté. A segunda leva, né, dos judeus retornando está em 458 a 457 a.C. O líder judeu é Esdras, o rei já é Artaxerxes I, e isso está em Esdras 7 ao capítulo 10. E a terceira leva desse retorno, a terceira fase, é do ano 444 ao 424 a.C., sob a liderança judaica de Neemias, sobre o reinado ainda do rei persa Artaxerxes I, e essa referência está em todo o livro de Neemias. Como nós vimos aí, esse retorno foi em 3 períodos, né, sob a liderança de Zorobabel, de Esdras e de Neemias. E dentre esse período, né, a Pérsia teve Ciro como rei, né, o rei Xerxes, que é o Assuero, e o rei Artaxerxes. Agora, um triste fato que é mencionado pelo comentarista é que dentro de cerca de 1 milhão de judeus que viviam ali, apenas cerca de 50 mil voltaram para Israel no primeiro grupo. Como nós vimos na tabela, né, há um intervalo entre a primeira fase do retorno e a segunda fase, é justamente, né, o de Xerxes I, né, o de Assuero. Tá? Então, nesse período seria o período relatado pelo livro de Esté, né, que foi o período pós-exílio, entre a primeira fase do retorno e a segunda fase do retorno. Então, os fatos registrados no livro de Esté se passam da capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém, tá bom? Então, o terceiro e último tópico mostra o propósito e a mensagem desse livro. Subtópico 1, a providência divina. Subtópico 2, uma falsa estabilidade. E subtópico 3, a festa de Purim. A providência divina. O principal propósito do livro de Esté é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora do seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob o domínio do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no espaço econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa, para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. Provérbios 14 e 12. Há caminhos que ao homem parece direto, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, no livro de Ruth, por exemplo, onde nós vimos que dentre muitos objetivos, o principal era apresentar Davi como descendente da tribo de Judá e como dessa linhagem viria o Messias, o propósito principal do livro de Esté, né, é mostrar a providência de Deus. Embora não se pronuncie o nome de Deus, Deus se evidencia em suas ações. Então você vê, como citado aqui, que os judeus confiaram mais na benevolência do Império Persa e se esqueceram da benevolência de Deus. Daria trabalho viajar cerca de 800 quilômetros. Era uma viagem perigosa, penosa. Haviam riscos, envolvia riscos para chegar lá e pegar uma cidade toda destruída, né? O templo estava destruído, né? As muralhas estavam destruídas, rachada, fendida. O que restou estava queimado. Era uma cidade que estava totalmente desolada. Só que se esqueceram das profecias de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel. Por exemplo, Ezequiel disse que a glória iria voltar. Jeremias disse que após aquele período, Deus ia reedificar o seu povo, mas preferiram confiar, né, numa estabilidade que eles já tinham naquela cidade pagã. Então ia dar muito trabalho voltar e eles preferiram ficar por lá mesmo. Passaram a se misturar e confiar mais nos persas do que na provisão divina, na providência divina. Então veja como o povo, né, judeu era um povo complicado. O exílio era por causa da idolatria. E agora eles preferem ficar no local do exílio por causa de uma estabilidade que lhes era oferecida. E essa estabilidade, por final, era uma falsa estabilidade.
Então, eles estão sempre colocando as coisas na frente de Deus. Eles estão sempre arrumando um jeito de virar as costas para Deus e confiando no homem. Mas mesmo assim, o livro de Esther nos apresenta a providência de Deus, o cuidado providencial de Deus com o seu povo. Nós vamos ver agora no subtópico 2 como essa estabilidade era falsa, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus no capítulo 3, do 7 ao 13. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que nos homens. O Salmo 118, 8 e 9 diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Então o povo, assim como muita gente hoje, confiou numa falsa estabilidade, que no final iria levar o povo judeu à extinção, se não fosse o agir divino. Essa foi uma das vezes que nós vemos na história, na Bíblia, a intenção de exterminar os judeus. Fora, por exemplo, das diversas passagens bíblicas narrando o antissemitismo, a perseguição ao povo judeu, o plano maléfico de destruir a nação de Israel, como, por exemplo, Faraó quis fazer isso, como, por exemplo, nós vemos inimigos constantes do povo judeu, como a Filístia, por exemplo, na época, Moabe, etc. Na história, o antissemitismo é presente até os nossos dias. Quem não lembra, por exemplo, do Holocausto, onde o nosso atual presidente, tá, cujo nós vimos aqui há uns tópicos atrás, que temos que orar por ele, porque Deus é que está no controle, não ele, e que a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade, onde ele comparou, há pouco tempo, o Holocausto, com essa fase dessa guerra, porque eu não vou dizer essa guerra agora, porque essa guerra já é antiga, entre Israel e a Palestina que ataca Israel, se defende e ataca a Palestina, e aí o presidente diz que compara isso ao massacre do Holocausto. Na nossa conversa sobre BD, eu vou falar com você sobre o antissemitismo durante a história. Todas as perseguições do povo judeu, como esse plano já foi traçado várias e várias vezes para exterminar o povo de Israel. E é incrível como não conseguem. Nós sabemos e entendemos que é a mão de Deus. Não tem outra explicação para que Israel até hoje esteja de pé. É a mão de Deus. Deus tem um cuidado especial com o seu povo. Então nós vamos falar sobre o antissemitismo na nossa conversa sobre EBD, tá bom? Agora, tudo isso aqui no livro de Esther começa com um homem chamado Amã, que era um oficial da corte. E por que Amã, ele planeja exterminar o povo? Como que nasce esse ódio em Amã? Assim como o nome de Deus não é citado, mas nós vemos as suas ações, o nome do diabo quase não é citado no Antigo Testamento, mas nós vemos a sua ação. E a sua ação aqui se dá por meio de Amã. Ou você acha que o ódio de Amã contra o povo judeu nasceu quando o Mardoqueu ou o Mordecai não quis se ajoelhar perante a ele? Aqui nós vemos um ódio se expondo, mas que já estava no coração de Amã. Aqui nós vemos que ele está sendo usado por Satanás. Para quê? Para exterminar aquele povo. Até porque, se Mardoqueu não quis se ajoelhar perante a ele, não mostrando o devido respeito, por que ele quis exterminar todo o povo e não só Mardoqueu? Então, todo esse plano de exterminar o povo judeu nasce com Amã, e a Bíblia mostra esse ódio se aflorando porque Mardoqueu não quis se ajoelhar perante a ele. É um dos períodos da história, é um dos períodos bíblicos que mostra o antissemitismo. E se você não sabe o que é isso, eu também vou explicar o que significa essa palavra, por que dessa palavra, na nossa conversa sobre EBD, e vamos ver a perseguição contra o povo de Israel que dura até o dia de hoje, todas essas guerras, tudo que acontece, você vai entender na nossa conversa sobre EBD, tá bom? O fato é o que parecia estável para esse povo, que esse povo tanto confiou, era uma cilada. Então, mesmo aqui, Deus está agindo e Deus está ensinando o povo dele a confiar nele. Gente, o seu emprego pode ser estável. A sua vida financeira pode ser estável hoje. O seu casamento, graças a Deus, tomara que sim, pode estar estável. Mas confie sempre na mão poderosa do Senhor. Confie sempre que se o seu casamento está estável, é porque Deus é o centro do seu casamento. Se a sua vida financeira está estável, é porque Deus é o centro da sua vida financeira. Coloque sempre sua confiança em Deus e não nos homens. Amém? O subtópico 3 fala da festa de Purim.
O livro de Esté tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam, em Esté, capítulo 9, do 20 ao 28. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte. Conforme Esté 3,7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação de seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Então, outro propósito do livro de Esté é registrar a instituição desta festa em comemoração ao grande livramento dado ao povo judeu. Então, a instituição da festa de Purim mostra que um dia de banquete e alegria inaugurou a festa de Purim, lá em Esté capítulo 9, versículo 17 ao 26. O nome da festa, Purim, ou Festa das Sortes, uma das duas festas não estabelecidas no Pentateuco, mas considerada pelos judeus tão obrigatória quanto as celebrações, salienta a importância do lançar sortes como um indício do cuidado providencial do povo de Deus e do controle de seus inimigos. Então foram designados 2 dias para as celebrações. Os judeus de Suzã tiveram 2 dias para matar seus inimigos, no versículo 18, e descansaram no dia 15 de Adar, ou seja, final de fevereiro ou início de março. E por conseguinte, a celebração deles foi designada para esse dia. Os judeus nas províncias remotas tiveram apenas o dia 13 de Adar para responder a seus inimigos, e eles celebraram no dia 14 de Adar, no capítulo 9, versículo 19. O dia 13 de Adar também é celebrado por alguns judeus como a festa de Esté, por causa da menção de comemorar as práticas do jejum e do seu clamor, no versículo 31. Então, o livro de Esté, ele nos mostra, com a instituição dessa festa também, como Deus livra o seu povo. A soberania de Deus, ela não tem limites, ela está em qualquer lugar, ela abrange qualquer época, qualquer espaço geográfico, espaço cronológico, época, ano, dias. Deus, ele age em todo tempo e em todo lugar para o cumprimento dos seus propósitos. Então, o propósito do livro de Esté é registrar a providência de Deus com o seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. A conclusão diz que o livro de Esté nos lembra de que vivemos nesse mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os gêneros desse mundo passarão, segundo Daniel 2, do 37 ao 45. Aquela estátua, 4 grandes impérios, e todos eles cairão, e o império do Messias será instituído para sempre, só o dele que não passa. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Então, o livro de Esté nos lembra da ação providencial de Deus. Ele nos revela que há um Deus que, por meio de sua divina providência, dirige a história. Nada que acontece nesse mundo anula a providência divina. Eu espero ter ajudado você com essa lição e, querendo Deus, espero você nos próximos vídeos. Fique na paz, um abraço e Deus abençoe sua vida.